A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho da Mini Orquestra de Macondo, banda paulistana formada na SP Escola de Teatro a partir de artistas e pesquisadores de sonoplastia. Eles estão lançando o disco de estreia A Terra é Redonda como uma Laranja, título que reproduz a frase do romance 100 Anos de Solidão, obra-prima do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Trata-se de um EP com 5 músicas autorais do vocalista e violonista Juliano Mendes, que forma a banda com Brenda Umbelino no baixo e na voz, Gilles na viola, Luma na guitarra e Pedrita Ribeiro na bateria. Um papo sobre as inspirações literárias e o trabalho de imersão do grupo. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje nós vamos conversar com a Mini Orquestra de Macondo. Beleza, gente? Estão lançando o primeiro trabalho, um EP, A Terra é Redonda como uma Laranja. Tudo inspirado em Gabriel García Márquez. O nome do grupo, o nome da frase, a frase, tudo Gabriel García Márquez. E esse grupo, né, vai falar um pouquinho da sua história, a gente vai passear pelo EP, pelas músicas todas e conversar sobre música, sobre teatro, né? Afinal de contas, vocês começaram e são um grupo que nasceu no teatro, num grupo teatral, né? Então, vamos falar um pouquinho desse som bem legal da Mini Orquestra de Macondo. Eu já gostei do nome, né? Foi muito legal. Vamos cada um se apresentar aqui. A gente sempre começa pelo mais velho, por uma questão de reverência, ser o mais velho. Agora, aí vai começa uma briga, quem que é o mais velho aqui? Então, vocês vão se apresentando, né? E vão falando um pouquinho, antes da gente começar a bater um papo aqui sobre vários assuntos e curtir o disco. Quem começa? Quem é o mais velho? Acho que é legal falar do mais velho da banda, né? Mais velho da banda, tá bem. Podemos ser... A Gilles propõe esse critério, então vamos lá. Juliano é o mais velho da banda? Então vai, Juliano. Eu acho que eu sou o mais velho da banda e o mais velho. Pronto, assumindo entendeu? Gostei. Então vamos lá, Juliano, bem-vindo, vocês todos, né? É um prazer recebê-los. Eu adoro o som que vocês fazem, o trabalho é muito legal e vamos nessa. A gente curtiu muito. Queria recebê-los no estúdio, mas em breve vamos receber. O Juliano e Luma estão lá no Rio de Janeiro. Brenda, Pedrita e Gil estão aqui em São Paulo, né? Mas o grupo é um grupo formado em São Paulo. Então, Juliana, se apresente aí, por favor. Eu sou o Juliano Mendes. Que não tem o E, né? No Mendes. O segundo E que não tem, vamos deixar claro. Mendes. Mendes, muito bem. Na banda eu toco violão e canto. Na gravação do EP eu gravei também as percussões, gravei o pandeiro, né, e o triângulo, e eu compus as músicas, né? Os arranjos a gente fez junto, depois acho que a gente vai contar essa historinha aí. Claro. E acho que é isso, por enquanto, né? A gente vai se entrosando aos pouquinhos. Beleza. E o seu companheiro aí ao lado, fale um pouquinho. Luma? Isso. É Luma, que é Luca, pode ser qualquer um dos dois. Luma ou Luca? Toco guitarra na banda e acho que é isso. Apresentado. Só isso? Uma guitarra bonita. É uma semiacústica, né? Que eu estava vendo lá no... Você tem várias guitarras. Eu usei na gravação. Tá pipocando um pouquinho. Fala de novo, Luca, por favor. Esse é o problema da transmissão, gente. A gente sofre também. Agora ele desligou o microfone, está ajeitando. Volta, Luca, abre o microfone e fale. Agora sim, vamos lá. Voltamos? Voltamos. Diga. Eu não sei até onde vocês me ouviram, mas... Eu perguntei das guitarras, se são várias, guitarra acústica, semiacústica, guitarra... sim. Diga lá.
Não, a semiacústica eu usei na gravação do disco, mas eu tenho usado outra agora. Tenho usado uma Les Paul. Legal. Então, guitarrista, muito bem. Agora vamos para o Pedrita, que está na bateria, mais fácil, bateria, mas se apresente. Tudo bem, Pedrita? Bom, eu sou Pedrita, eu sou baterista da mini orquestra também. E eu acho que é isso por enquanto. As apresentações estão sendo curtinhas. Bem curtas, Eu sou o Pedro, minimalistas, eu diria. Minimalistas, eu diria. É a mini Macondo. É a mini orquestra. É a mini orquestra, vai estar certo. Vou entender, está perfeito. Isso aí. Gilles na parada. A viola. A viola. Pois é. Boa tarde, gente. Quem está ouvindo boa tarde, boa noite, bom dia, porque na internet... Boa tarde, boa noite, bom dia. O tempo é variável. Eu sou Gilles, né? Eu sou violista, assim, por nascença. Não é por nascença. Eu comecei muito cedo a tocar viola e passei muito tempo tocando em orquestras e tal, né? Esse é o primeiro trabalho na mini orquestra que eu tenho outra perspectiva de sonoridade na viola, assim, né? Passei por outros trabalhos performáticos também na viola e tal, mas aí fazendo parte de um grupo mesmo, então é o primeiro trabalho que eu estou formalizando, assim, estando mais na música popular, vamos dizer assim, né? Então, sou essa pessoa, né, que toca viola e que faz sonoplastia, né? Então, trilhas para cinema, para teatro, eu tenho me envolvido bastante, né, com esse tipo de fazer, assim, artístico. E acho que, não sei, para falar uma coisa, assim, outra que eu gosto de fazer fora da música, gosto de cozinhar. Pronto, chefe de cozinha. Pronto, temos o chefe de cozinha aqui. E só para explicar, a viola sua é a viola, não a viola caipira, que as pessoas estão ouvindo, não estão, né? Vendo, não viram ainda nenhum clipe, o primeiro clipe do grupo, ainda não sabe que viola que você toca. É a viola tradicional, que é o violino mais gordinho, assim, digamos assim, né? Péssima definição, mas você pode... Total, Colibri. Tem muita pouca gente que conhece, né, esse instrumento, porque, inclusive, toda vez que eu falo, eu toco viola, precisa ser trazida uma explicação, né, de que é uma viola que foi desenvolvida, assim, muito mais parte de uma, praticamente de uma rabeca, assim, né? Pois que foi desenvolvida lá antes ali enfim, né? Foi a viola como eu peguei, assim, né? Essa que foi se formando, assim, ela veio ali do classicismo e tal, claro. Na Europa, né? Então é parecida com o violino. É um pouquinho parecido, um pouquinho mais gordinho e tal. E o que é um instrumento, porque se você falasse da viola num grupo de música popular, já a pessoa, não, é a viola caipira. Não é, né? É a viola da música erudita, da música clássica. Por isso você tem que fazer essa explicação somente para quem está nos ouvindo no rádio. E a Brenda, no finalzinho, que chegou primeiro, mas está falando por último, você vê? A Brenda vai falar um pouquinho. Se apresente, Brenda, por gentileza. Eu realmente sou a mais nova da banda. A gente foi de prioridade, começou mais velho, terminou mais novo. Então, me escutam bem? Não, o som tá meio atrapalhado, o seu som. Tava bom antes, não sei o que aconteceu. A vida online tá melhor agora. Tá ruim ainda, tá esquisito. Não passou no curso de sonoplastia esse som seu aí. Não mandem isso para os meus professores. De repente você liga e liga de novo, o Breno, porque tá com o som, tá comprometido mesmo. Na hora que você estava falando antes, não tinha problema. Mas vamos nessa, gente. A gente está falando do trabalho, né, do orquestra, da mini orquestra de Macondo. Primeiro que a gente tem que explicar o nome, né, que eu acho muito legal,
quem que vai explicar, se é o Juliano, quem que vai explicar o nome, a origem. Mas antes de falar da origem e o nome do grupo, quando é que vocês se encontraram? É todo mundo que vem do teatro, é todo mundo que é da SP Escola de Teatro? Foi aí que nasceu o grupo? Quem vai explicar para nós? Levanta a mão e fale. Meu, só voltou? Ainda não está bem, Brena. Dá uma ajeitada aí, Brenda. Desculpe. Parece alguma coisa de conexão também, Bre. Eu acho que ela tem que refazer a conexão. Pronto, ela vai ligar de novo aí, dá tudo certo. Fala, Juliano. O Juliano agora travou também. Estamos bem o negócio a aí. gente se conheceu mesmo na SP. Eita. Segura um pouquinho aí. Pronto. Voltei? Voltou. Fale. Tá rolando? A gente se conheceu na SP. A gente estudava junto lá e tal, e aí teve um dia, a gente estava estudando por módulos lá, né? E aí a gente estava estudando um módulo que o tema, assim, as coisas aconteciam circundando o amor, assim, pensando sobre o amor, o que seria o amor e tal. E aí teve um dia que ia rolar, tipo um karaokê. E aí chegamos numa ideia lá na sala que a gente ia tocar, ia fazer uma banda para tocar. Uhum. E aí, sei lá, a gente gosta de tocar. Eu sou fominha pra caramba. Tem alguém tocando violão na esquina, eu sento junto para fazer um som. E aí falei, bora. Gilles também falou, bora. No final das contas, acho que esse dia o Pedro e a Brenda não tocaram. Eu tava na bateria, o Luca tava no baixo. Enfim, mas aí nesse dia a gente tocou, tirou umas músicas lá. E aí a gente tocou, acho que a primeira música que a gente tocou foi Sanfona Sentida. Aí ficou uma coisa ali na cabeça, né? Tipo, falei, pô, ia ser legal, né? Aí vi Gi tocando e tal. Eu tinha umas músicas que eu queria gravar e tal, né? E aí eu falei com todo mundo, falei, gente, fui falando com cada um, falei, ó, tem umas músicas assim, 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 e tal, não sei o quê, vamos. Eu queria, inicialmente era para ser tipo Juliano Mendes e não sei o quê. Só que aí no processo a gente foi fazendo junto, falei, gente, a gente é uma banda, a gente tá existindo como uma banda, não tem como ser. Precisamos pensar num nome e tal. Foi mais ou menos assim. Se alguém quiser. Quer dizer, era um curso o curso de teatro, na verdade, não é isso? Se eu entendi bem. Teatro, E aí teve um tema e pintou um som, aí vocês acabaram se juntando, né? Mas todo mundo já tocava instrumento, foi assim uma coisa natural mesmo, é isso? Fale aí, Gilles também, Pedritas, por favor. O Luca também, por favor, se manifeste. Fale aí. Foi Sim, assim eu mesmo? acho que a gente foi entrando nessa banda meio a louca, assim, sabe? Porque era uma coisa passageira, era uma coisa assim que a gente ia nos apresentar e formar a festinha ali da escola toda, entende? Da escola de teatro. Então ia ter gente da dramaturgia, ia ter gente tanto, né, também da sonoplastia, da atuação, enfim, todas as gamas, né, da escola ali. E aí a gente começou a tocar e meio que a galera começou a, né, ter, enfim, né, a gente gostou de estar tocando ali, mas acho que antes também, junto com isso, tinha a vontade do Ju de fazer já uma banda. Então daí acho que, entende? Ele Juntou a viu fome isso com a vontade, acontecendo né? e Juntou a fome, pronto. pronto. Isso. Mas a gente já tocava, né? Eu tocava viola já, enfim, todo mundo aqui já tocava instrumentos e tal, o instrumento que a gente está tocando na banda. E na escola de teatro, cada um fazia uma coisa ou todos faziam, por exemplo, sonoplastia, que eu sei que é comum a todos aí, produção, como é que era? Cada um numa área ou todos na mesma área? Quem explica para nós? A Brenda está entrando agora, daqui a pouco. Fala aí, Pedrita, fala aí, Luca. Fala aí, Luca, fala aí.
Na verdade, todo mundo fazia sonoplastia, né? A gente foi da mesma sala, nós 5, eu não lembro se Brenda chegou a ser da nossa sala exatamente, mas ao mesmo tempo foi, né? Mas a gente estudou todo mundo, né, junto ali na sonoplastia e a gente sempre fazia, na verdade, né? Sempre rolou umas jams assim, da gente fazer um barulho lá depois das aulas e tal. Então já tinha muita afinidade assim, né? É que teve essa vez que acabou rolando esse evento e tal e a gente fez um show, mas sempre rolava assim a gente apresentava experimentos na escola, né? Que eram tipo mini peças assim de teatro, né? E depois a gente sempre acabava fazendo um som e tal. Então a gente de uma forma ou de outra já tinha essa conexão, né? Esse contato. E um dia acabou rolando, né? O Juliano chegou com essas composições e a coisa fluiu meio que naturalmente, né? Nesse processo, assim. Beleza. Você já estava tocando guitarra, Luca? Você já tocava na Já. escola, eventualmente? Então, você já estava na área, então foi mais fácil, né? Agora a Pedrita, a Brenda vai ser por última de novo, coitada. A Brenda está sofrendo com a gente aqui. Fala, Pedrita, é a sua vez aí, da bateria. Você também lá fazia sonoplastia, também juntou o seu grupo? Foi assim também? Fazia também. E foi uma coisa que veio acontecendo, assim, como o Luca falou, a gente na escola sempre fez muito som, desde de jams mesmo, de tocando até experimentações, enfim, das mais variadas. E foi uma coisa que veio acontecendo e culminou nesse dia, assim, foi o ápice. Nesse dia eu tava de técnico de som, só que eu tava meio mais ou menos, eu ia, voltava, eu não tava muito presente, mas eu tava de técnico de som. E eu lembro que foi um dia muito, muito legal, assim, foi um ápice do semestre, e, e o mais interessante é que foi logo antes da pandemia. Então, na verdade, quando o Juliano chamou a gente, era pandemia já. A gente Ah, estava, cada um estava num canto, assim, eu estava no interior, e aí ele falou com a gente começou a conversar, começou a trocar ideia por Zoom, por reunião de Zoom, enfim, dessas plataformas, e começou até a fazer os arranjos, assim, então as primeiras ideias de arranjo, de apresentação das músicas, escutamos as músicas juntos, foi todo um processo que começou de uma forma distanciada, e com o tempo a gente foi se encontrando, né? Conforme a pandemia foi ficando mais tranquila, a gente fez alguns encontros. Acho que é legal até a gente falar desses encontros, porque foram muito importantes para a construção, para a composição de tudo. Mas eu acho que é isso. É muito interessante que cada um de nós a gente tem bagagens muito muito diversas, assim, muito diferenciadas e que se completam e que já durante os estudos de sonoplastia a gente já ia percebendo isso e na banda eu acho que isso fica muito latente, assim. E eu acho que o som ele é resultado muito dessas misturas, desses claro. diferentes As lugares. influências de cada um de vocês, né? Na história de cada um de vocês. E a Brenda? Brenda, nós estávamos falando quando você saiu, voltou, nós estávamos perguntando do começo, quando começou tudo, né? E cada um está dando seu depoimento, o encontro que vocês fizeram na escola de teatro e rolou uma jam session e foi como tudo começou. E do seu lado aí, Oi. conte aí. Massa. Estão me ouvindo bem agora? Beleza, manda bala. Então, me apresentando, meu nome é Brenda Bellino, sou baixista da Mini Orquestra de Macondo. Como tudo começou, é muito engraçado, porque foi na pandemia, como o Pedrita falou, o Juliano convidou a gente para participar da banda. A banda já tinha o nome e já tinha as músicas mais ou menos presetadas, tinha umas 8, assim, para escolher. E foi isso, eles estavam em busca. O Juliano me falou, que eu fiquei muito feliz, eu guardei bastante no coração, que eles estavam em busca de pessoas muito musicais, né, para fazer o som com eles, somar e tal. E na verdade, eu sou cantora por formação musical, né? Estudei lá no auditório do Ibirapuera, hoje faço EMESP também. Agora estou me especializando em baixo lá no auditório, que é uma escola de música muito legal que tem aqui em São Paulo.
E eu tinha começado a tocar baixo por acaso, porque eu fui num sarau e não tinha baixista. Aí eu falei, me dá aqui então. Eu já tocava violão, assim. Eu falei, me dá o baixo aí. Aí comecei a tocar, voltei com o dedo estourado. Falei, nossa, da hora esse de baixo. Muito interessante. Aí deu a pandemia, eu comprei um baixo e comecei a tocar. E comecei a postar vídeos cantando e tocando, assim. E o Juliano viu e me convidou para fazer parte da Mini Macondo. Então, esse é o meu primeiro grupo, meu primeiro tudo. A minha primeira. Já tive outras bandas, mas não bandas sérias, né? E é a primeira vez que eu toco baixo numa banda. E é interessante porque é uma função muito diferente, né? Então, no começo, o Luca me ajudou muito nisso, porque o Luca já foi baixista de outros trabalhos. Então, eu tava com dificuldade de me posicionar nesse lugar que é o chão, né? Porque o baixo é o chão. Cada um é tipo um sanduíche, uma banda, né? Então, cada um tem uma parte. E o baixo tá ali com a bateria sendo no chão. Gostei da definição. A banda é um sanduíche. Eu achei incrível. É um sanduíche bem grandão. Vou anotar nas melhores frases aqui. Muito legal do programa. Muito Olha, bom. já lancei minha melhor frase logo na minha primeira fala. Muito bem. E é isso. Então, eu tava com essa dificuldade de me posicionar, porque eu ficava tentando cantar no baixo. Que, por um lado, foi legal, se vocês separarem nos arranjos de baixo da Macondo. Tem várias vezes que eu canto lá com o Juliano, faço coisas bem melódicas. E fui aprendendo juntos, a gente foi aprender, quer dizer, eu fui aprendendo com a galera a me posicionar, né? E encontrar essa identidade minha com o contrabaixo, né? Então, foi bem massa. A gente se conheceu todo mundo lá na SP. Eu quase cursei junto com eles. Eu fiz só um semestre com eles, mas já era pandêmico, né? Mas eu tinha prestado a SP anteriormente, só que eu perdi a hora do teste, porque são 3 testes para entrar lá na SP Escola de Teatro. E eu perdi a hora. Mas, enfim, vocês verem como era pra ser, porque a gente tinha feito um som naquele dia, né, tal, e eles lembraram de mim daquele dia também. Então, quando eu passei, foi uma coisa, você tá aqui e tal, já te conheço, tá? Então foi mesmo porque a gente ficou muito pouco tempo junto, né? Porque eu entrei no começo de 2020. Eles já tinham terminado o primeiro ano, mas eu fiquei 3 meses, né, com eles. Então, foi interessante que rolou o som, que eu entrei junto com o Gilles, né, mas tranquei por causa da pandemia, tô me formando só agora. E é isso, é uma banda com estrada já de história, sem estrada, na verdade. Um dia vai ter estrada, mas com história. Como ela ficou famosa pelas frases, agora ela está corrigindo para ver se não dá, né? Você ainda está nas frases mais legais, que a banda é um sanduíche, eu gostei dessa frase. Tá? Mas agora temos que falar o nome, né? Porque o nome é criativo, desde o começo aqui eu falei que é muito legal. Mini Orquestra de Macondo. Quem deu a ideia do Macondo? Só quem leu Gabriel Garcia Marques, ou conhece a história do folclore colombiano, né? Suponho. Quem vai contar essa história? Eu tinha Macondo na cabeça, porque eu estava fazendo um outro trabalho de teatro, e nesse outro trabalho a gente estava pensando em nomes também, né? E aí eu não lembro direito como é que a gente chegou em Macondo, mas a galera não curtiu muito, só que eu fiquei com isso na cabeça. Macondo, cara. Macondo é muito legal. Eu acho legal também. Imagina se existisse uma banda que, sei lá na história dos 100 anos de solidão, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando a gente se formou, eu falei, gente, tem que ter Macondo. Alguma coisa de Macondo. E acho que foi o Luca que falou. Eu falei, podia ser, sei lá, Orquestra de Macondo. Aí eu acho que o Luca, a gente, enfim, no meio da conversa, assim, falou, podia ser Mini, né? Porque não chega a ser uma orquestra. Vamos colocar Mini. Tem a Filarmônica de Passaga, ela também não é uma filarmônica, né? Também exatamente. E aí a gente falou, a gente vai fazer uma parada forró, né? Tipo, vamos brincar com isso então, né? Tipo, vamos ser uma mini orquestra, vamos tirar uma onda com isso aí. Porque é isso, tem até num texto lá que eu escrevi para a gente, como apresentação de banda, a gente vai chachando o erudito. O chachado do erudito, bem, perfeitamente. Agora, o Macondo, né, você precisa explicar que é uma cidade ficção, né, do Gabriel Garcia Marques. Eu até estava pesquisando, obviamente, né, fui conversar com você, a gente tem que dar uma pesquisada, né, ouvir o disco todo e tal.
né? Porque esse assunto, curiosamente, né, do Gabriel Garcia Marques, foi um papo que a gente teve com outra banda que tem um personagem também fictício do folclore que o Gabriel Garcia Marques incorporou, que é a Francisco El Hombre. Super! Certo? Você sabe que eu não sabia que o Francisco. Tipo assim, como eu entrei na banda depois que o nome já estava dado, foi tipo assim: agora você tem que ler o livro, né? Aí eu fui ler o livro. Aí, mas eu levei a Então, sério a lição de casa. E então aí, quando eu descobri, fiquei diga. muito chocada. Nós não somos a primeira orquestra com esse livro. A gente tem que fazer um feat. Né? E a gente conversou muito sobre isso, né? Porque eu gostei tanto, como eu gosto de Macondo, eu acho incrível. Eu gostei tanto, aí conversei com a rapaziada, eles foram os primeiros a irem, a coisa de 2016, ainda não eram tão conhecidos, não estavam tão badalados assim. E aí eu falei, pô, o nome é bem legal, aí o negócio, aí vocês pegaram aquele personagem, né? Que é um trovador, que toca acordeon, que anda faz andanças pelo país e tudo mais, faz um duelo com o diabo. Tem histórias incríveis, né, do Francisco. Aí depois ele ganha do diabo, porque ele é um trovador que, né, mais rápido, toca acordeon e tal. Eu falei, pô, ideia. E eles tinham aquela característica de viajar muito, que era uma banda que não era uma banda que ficava muito em São Paulo, né? Até hoje eles gostam de ficar circulando muito. Então essa era a justificativa deles, né? E o Macondo, fui lá pesquisar também, o nome bárbaro, né? Que é uma cidade de ficção, né? Do Gabriel Garcia Marques, né? E aí fui ver lá também na pesquisa, o Juliano, me corrijam, vocês me corrijam, que vocês pesquisaram melhor que eu, que também pode ser uma árvore, Macondo também é uma árvore, pode ser um riacho, né? Mas era basicamente essa cidade ficcional do Gabriel Garcia Marques, né? Onde se passa o romance do Gabriel, do 100 Anos de Solidão. E aí tem uma pesquisa também mais louca ainda, não sei se vocês viram, claro, que tem uma cidade que eles querem que seja Macondo, mas ela não é, porque a cidade é ficção, né? E é uma cidade que chama Aracataca. Aracataca, que é uma cidade. Aqui é a verdadeira Macondo, eles caras explicaram e tal, porque tem características na descrição do livro, papapá, que lembra a cidade que é a cidade ficcional Macondo, né? Então, eu achei tudo isso legal. Eu queria que vocês acrescentassem aí, porque vocês tiveram uma ideia muito legal e se inspiraram em tudo isso, né? Comentem, por favor. Isso eu fiz a minha pesquisinha ali, minha lição de casa, né? Queria que vocês complementassem aí, Juliano e o grupo. Fala aí, Lucas. Não, é bem isso. Macondo é uma... Então, agora vou falar oficialmente, então. Macondo é uma cidade fictícia, né, do Gabriel Garcia Marques. Escreveu, se não me engano, eu não li essa outra obra, mas existe uma obra anterior ao 100 Anos de Solidão que se passa nessa cidade de Macondo. Não que vou ele lembrar cita. agora. Ele inventou essa cidade, isso mesmo. E aí, mas é uma palavra recorrente mesmo, né? Não é completamente da cabeça dele. Mas, enfim, foi realmente baseado numa cidade de onde ele morava, né? Então ele coloca muitos elementos do entorno da infância dele e tal. Tem muita coisa. Vamos falar, ele juntou vários elementos, né? E compôs essa cidade, né? E enfim, é uma obra de realismo fantástico, então acontece muita coisa muito maluca, assim, né? Mas enfim, é muito legal porque ele tem basicamente um resumo, né, da América Latina, no geral, assim. Então, isso chama muita atenção e na verdade, o que chamou bastante atenção a gente no início também foi porque no começo do livro existe essa trupe que vai em março, não é? Em março, que vai todos os anos, mais ou menos nessa época, para Macondo, e eles chegam sempre tocando, eles armam barracas e ficam meio que no entorno da cidade e fazem apresentações por lá, né? Então a gente achou muito legal O nome é muito bom. essa dinâmica, né? De uma banda que vai todo ano para o mesmo lugar, assim, chega e monta uma barraca
e meio que muda toda a dinâmica da cidade, né? Bem legal. E também que essa cidade, o Aracataca, que é no interior da costa do Caribe, né, que dizem, né, foi a cidade que ele se inspirou e tudo mais, né? Tem várias características, né? O pessoal que é pesquisador diz que tem várias características. Quando ele cita no livro, o cara está descrevendo o lugar. Quando você vai para, digamos, o interior, aqui Campinas, você não chama de Campinas, mas você descreve uma cidade, né? No caso é uma cidade do interior, bem modesta, né? Então você descreve o lugar e fala, pô, isso aqui não é exatamente a cidade, mas tem tudo a ver, né? A ficção permite esse tipo de viagem, né? Do cara pegar e colocar. Então, foi muito legal essa escolha, né? E quem viaja lá para Cartagena, lá, por exemplo, né? Que tem uma casa do Gabriel Garcia Marques, que vão fazer também um museu lá. Então, é muito legal também, se vocês tiveram, não sei se já foram para Cartagena, né? Mas é muito legal, tem uma casa dele onde ele morou e agora a família está organizando um grande museu lá, porque Cartagena é mais turístico, né? Então vai ter um espaço para homenagear o Gabriel Garcia Marques. Vai ser bem legal o que estão fazendo lá. E lá toca só cúmbia, viu, gente? Eu fui lá, é cúmbia direto e reto, aqueles taxistas lá, os caras tocam aquela cúmbia bem alto, como tem aqui, né? O pessoal que toca música mas é cúmbia o tempo todo, a rádio é cúmbia o tempo todo. E também vamos falar, né, que o título do disco, do primeiro álbum, também é uma expressão, né? Queria que vocês falassem, a Terra Redonda como uma laranja. Quem vai contar falar do título do disco? Diga lá. Quem se habilita? 1, 2, 3, levanta a mão. Nossa, o título do disco foi uma coisa muito natural, assim, né? A gente tinha feito... Agora deu problema na Brenda de novo. Coitada, a Brenda. Alguém explique então, por favor, que a da Brenda comprometeu o som dela aí. Quem fala? Fique à vontade. Fala aí, Juliano. A gente tinha saltam no livro algumas frases, né? Que você lê Bacanas, assim, né? você fala, nossa, vou grifar isso aqui é muito legal. E essa frase era uma delas, né? E a gente pensando sobre isso, quando veio essa frase assim, a gente olhou a frase, foi instantâneo, assim, todo mundo falou, putz, é isso aí. Porque, cara, e principalmente nesse contexto atual, você Dos dizer, terraplanistas, né, Juliano? fala, cara, a Terra é redonda, você mandar essa assim, resume muito assim um momento que a gente está passando. E aí vem também junto com com toda essa estética realismo fantástico, porque a gente tem que afirmar hoje em dia que a Terra é redonda, parece que a gente está vivendo uma história de realismo fantástico, saca? Porque Que realmente, ó, Juliano, bem colocado. A situação hoje, politicamente falando, é quase um realismo fantástico. Porque você ouve os caras falando certas coisas, você não acredita, não é possível que isso está acontecendo hoje. Vocês podem comentar, não é possível. Você fala, por que o cara está falando isso? Não é por parece pensamos a que já, história de um já livro. tivéssemos evoluído em algumas questões, né? É o cara falar da Terra plana e bobagens do gênero. Não é possível, a gente fica espantado, né? Imagina a gente aqui no jornalismo diário, na rádio, né, acompanhando o noticiário, você vê cada bobagem que você ouve, né? E vê, né? É uma coisa muito triste, né? É espantoso mesmo, né? Vamos começar a passear pelo EP? É um álbum, né? Eu chamo EP, mas porque só tem 5 músicas. Isso também é uma convenção. Para mim é álbum, sabe? Se tiver 2 também para mim. Porque essa é uma convenção da indústria, né? De ser um EP que tem X músicas e também. Isso aí vocês é que sabem. Vamos ouvir primeiro Preto Olho, que é um clipe. Então, queria que vocês falassem agora que a gente vai ouvir Preto Olho. Quem vai falar sobre essa música que a gente vai ouvir agora? Preto Olho. Quem fala? Micrófono. Muito bem, aberto. Alguém quer falar aí alguma coisa? Eu posso começar falando alguma coisa E vocês complementam. Beleza. É. Boa ideia. Cara, Preto Olho é uma música... Eu escrevi assim, pensando
num cotidiano, assim, sabe? Você tá, sei lá, sentado numa mesa, as coisas estão acontecendo ali o dia, tem elementos cotidianos, né? Tem um varal, enfim, tem uma pessoa que tem tatuagens e tal. E aí, na poesia tem também, eu lembro muito bem disso, porque tem um poema do Drummond que chama Noturno à Janela do Apartamento, alguma coisa assim, eu esqueci direito agora o nome. Que aí ele vai falando, ele tá na janela e tá olhando lá fora, né? E aí o refrão tem isso, assim, como se tivesse acontecendo essas coisas, você estivesse olhando para o mundo e o mundo tá passando e as coisas estão acontecendo ali na sua cabeça e tal, enfim. E aí você tem ideia da música, como foi essa, e você traz para o grupo e vocês fazem o arranjo coletivo? Assim que funciona, não? Isso. Quando a pandemia arrefeceu um pouquinho, né? A gente falou, pô, a gente foi pensando, discutindo estética e tal, não sei o quê, como seria isso, e aí a gente ficou morando na casa do Luca, ele tem uma casa ali perto da Serra da Cantareira, a gente ficou lá 10 dias, 10, 15 dias juntos, para fazer os arranjos, né? Uma E aí a gente, imersão, como a gente chama, é, né? Uma imersão, bacana. E ficou lá vizinho lá do Renato Teixeira, do pessoal lá que mora lá em Cantareira. É tudo vizinho. O Chico Teixeira, meu amigo também. Todo mundo mora lá na Cantareira, né? O Zé Geraldo morava lá, não mora mais. O Almir Sater morava lá também, quando não está no Pantanal, obviamente. Todo o pessoal que... Chique, a É galera legal, da né? natureza. Chique, né? Chique. Mas eu quero dizer que é legal esse tipo de... Os grupos que fazem isso, né? É muito legal o coletivo, né? Poder fazer uma imersão, porque aí tem a convivência, não só diária, que às vezes é dura, né? Porque conflitos acontecem, mas do ponto de vista musical, eu acho muito importante, né? Porque dá aquela, né? Dá aquela liga, né? Como eu costumo dizer aqui, é a liga mesmo, né? Que dá no grupo, vocês estão juntos, né? Trocando figurinhas assim, como é que eu penso aqui, a música. Isso é muito legal, essa é a experiência de som coletivo, que é muito próprio das gerações de vocês fazerem isso. Claro, teve o Novos Baianos, está lá para trás, mas os grupos, em geral, era uma coisa assim muito... Né? Se reuniam no estúdio, mas não era uma convivência, né? Cada um estava num canto, aí quando se reuniam para ensaiar, rolava. Mas imersão eu acho fundamental, acho bem legal que vocês tenham feito assim. Então vamos ouvir então, Preto Olho? Querem falar A um gente pouquinho do viu clipe? algumas, né? Oi, Eu fala, queria. fala, Giles. Levanta a mão, que aqui o espaço é aberto, pelo amor de Deus. Todo mundo tem que falar. Bre, Todo pode mundo tem que falar. falar aqui, por favor. Quer falar, Bre? Pode falar. Eu só ia falar que a gente fez algumas, né? Porque, por conta do período pandêmico mesmo, a gente fazia o teste Covid antes, depois ia para lá, né? Então, enfim, aí era necessário fazer imersões. A gente chegou. A maior que a gente fez durou isso, acho que 15 dias. Mas a gente fez outras menores também, de 5, 4 dias, né? Algumas durante o período pandêmico. E aí o Luca até falou na questão dos ensaios, quando a gente começou a ensaiar, porque a gente começou a ensaiar isso tudo semanalmente, foi esse ano, né? Para fazer a gravação e tal. E aí foi isso, que a gente se conheceu como banda de verdade, né? De tipo, de pegar esse ritmo de tocar junto, né? Porque É muita isso, coisa muda em anos, né? claro. Então foi bem interessante. Eu gosto muito do nosso processo. Giles, quer complementar, por favor? Então, eu queria fazer uma proposta, assim, do pessoal que vai escutar, né? Porque essa música, inclusive, eu acho que ela tem uma coisa cíclica, assim, né? Tem uma coisa que fica remetendo, né, a esse contexto e tal. E aí, assim, tem algumas pessoas que eu escuto cantar, sabe, quando você está lembrando da música, e aí você vai e vai justo naquela frase, assim, sabe, que você fala. Uhum. E daí, e daí eu percebi que a maioria das pessoas que estão ao meu redor, que cantam essa música, elas chegam nessa frase, assim, como, tipo, uau, é a música que eu, sabe, é a frase que eu vou lembrar da música, sabe? Aquela frase que você, Sim, né, de você tá no seu aquela dia a que cola dia. no ouvido, aquela que cola no ouvido. Exato.
E daí, assim, é só para reparar, assim, né? Onde é que cola para você. Legal. Uma boa proposta para quem vai ouvir agora. E que vocês querem falar um pouquinho do clipe? Quem que ajudou no clipe? Como é que foi? Quem quer falar um pouquinho? Eu queria falar um pouquinho sobre Pedrito. o clipe. Diga. Porque tem um negócio bem engraçado no clipe que, enfim, a gente tinha essa música, a gente queria fazer um clipe e a gente tava atrás muito de lugar, assim, a gente ficou correndo atrás de vários lugares, de tentar fechar parceria para onde vai gravar e tal, e aí um não dava certo, ia para outro e tal, até que chegou num ponto que nada dava certo, assim. E aí a gente simplesmente decidiu fazer na casa do Luca, que é essa casa que o Juliano comentou, que foi o lugar que, de uma forma ou de outra, a gente musicalmente tocou, né, se conheceu pela primeira vez, assim. Então o clipe volta para esse lugar, assim, e é muito, muito interessante essa conexão. Eu digo, particularmente falando, foi muito louco ver o clipe ser gravado no mesmo lugar que, sei lá, 1 ano e meio atrás a gente estava, sabe, desmontando bateria para ver o que ia ser, e montando som, e botando para gravar para ver o que ia ser aquilo ali. E ali, um ano e meio depois, a gente estava gravando o clipe, e a gente teve a ajuda de uma equipe maravilhosa, assim, muito, muito boa, muito grande. A Bruna Varga foi a nossa diretora, Paducci Conello fez a nossa direção de arte, Lares e André, esqueci o sobrenome do André. Volgares fizeram a nossa edição, a edição e a finalização do clipe. E, enfim, mais gente trabalhou também, foi um processo... B fez a iluminação. Sim, B fez a iluminação, sim, foi um processo muito, muito grande, assim, de muito esforço, de muita energia e de muita parceria e conexão, assim, para gerar o que gerou, assim. E o resultado deixou a gente... Enfim, eu chorei a primeira vez que eu vi, confesso. Vamos chorar agora, então vamos ouvir Preto Olho, primeira faixa do disco A Terra é Redonda como uma Laranja, da Mini Orquestra de Macondo. E vamos ouvir então. Roda! Tatuagens e os sinais do seu corpo, as roupas nos varais e eu rabisco um pouco as irreais do seu preto olho. É tarde e a cidade dorme e eu amanheço, esqueço do tempo, rodopio devagar. Tão lento que paro no vento e começo a voar. Um passo pequeno, me ajeito em teu peito, na dança de amar.
pego no vento e começo a voar. Num passo pequeno, me ajeito em teu peito, na dança de amar. Ajeito em teu peito, na dança de amar. Num passo pequeno, me ajeito em teu peito, na dança de amar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Mini Orquestra de Macondo. Estamos falando do disco, o álbum A Terra é Redonda como uma Laranja. E a gente está aqui com o Juliano Mendes, que toca guitarra, toca violão, canta. Temos também a Brenda, que toca contrabaixo, a Gilles, que toca viola, o Luca, que toca guitarra, a Pedrita toca bateria. Esse é o grupo, né? Cada um também toca outros instrumentos, né? Naturalmente, que eu percebi aí já na ficha técnica que são vários instrumentos. Cada um toca só um, né? Toca vários. Tocam vários, cada um, né? Aproveita a sua habilidade. Então, eu quero saber dessa formação musical de cada um de vocês. Por exemplo, começar com o Pedrita, que está do meu lado aqui, e falar assim, como é que é a sua formação? Você estava lá você está na escola de teatro, vocês já terminaram, né? Todo mundo já se formou ou ainda estão na escola ainda? Isso que eu não entendi ainda. Me Pedrita. dá mais 2 meses que eu posso garantir que eu tô formada também. Precisa de 2 meses. E o resto já está formado, Eu tá sou certo a isso? última do grupo. A última. Fala um pouquinho, Pedrita, da sua formação musical e também cultural, tudo que você fez e tocando bateria. Eu quero saber de cada um de vocês essa formação, porque aí depois a gente vai entender melhor a formação do grupo, né? E as influências de cada um. Diga lá. Na bateria e outros instrumentos também. Então, eu comecei a tocar bateria adolescente, assim, com 10, 11 anos, cedo, e eu venho de um contexto muito de escola de música, assim, é um contexto muito... Eu cresci no interior, né, cresci em São José do Rio Preto, e eu venho muito desse contexto de escola de música, então eu comecei muito num contexto voltado para o rock, assim, principalmente no começo do meu estudo, né, do meu desenvolvimento. Mas logo eu encontrei muito gosto no punk. Então, por muito tempo, assim, eu fui um baterista de punk, enfim, até hardcore, coisas nesse lugar. Quebrava todas as caixas, os pratos, derrubava o bumbo, aquela coisa Gastava assim. dinheiro com baqueta, cara. Gastava dinheiro com baqueta, era impressionante. É muito melhor. Eu tô falando o clichê, eu não sei, né? Tô chutando, né? O clichê. Quebra tudo e tal. Mas, enfim, aí começou a minha relação com a música daí. E aí eu fui fazer faculdade de produção fonográfica em Tatuí, na FATEC de Tatuí, né? Eu sou formado em produção fonográfica. E logo eu fui para São Paulo e entrei no curso de sonoplastia. Aí, bom, na verdade, na faculdade, na FATEC, eu comecei a explorar algumas outras áreas também de produção executiva, de coisas mais voltadas para eventos e outros lugares. E quando eu voltei para sonoplastia, né, já em São Paulo, eu comecei a redescobrir muito mais desse lugar artístico, musical, né, esse lugar criativo, um outro espectro, né, da produção cultural. E aí, bom, logo a gente, né, viramos amigos, todo mundo, e com o tempo o Juliano me chamou para a banda. Mas eu acho que é isso, eu venho de um lugar... É interessante, quando o Juliano me chamou para a banda, eu até estranhei, assim, porque eu não vinha muito de um contexto de música brasileira, eu vinha um pouco de um outro contexto. Mas eu falei, bom, tudo bem, né? Vamos ver o que vai acontecer. E foi muito interessante, assim, porque
até um pouco que eu mencionei anteriormente, que a gente começa a perceber como essas bagagens que a gente traz influenciam tanto na nossa criação, né? Exato. Como conjunto, assim, e como o que vai gerando vai nascendo e você consegue perceber esses lugares, assim. Então, é basicamente essa a minha formação. Eu toco bateria bem de show, de bar, sabe? Desse rolê. E, e a formação de Quem são produção. seus ídolos da bateria? Nacionais, internacionais, suas referências na bateria? Cara, nacionais, eu gosto muito do Maguinho, aqui do Brasil. Me fugiu o nome dele, o baterista do João Bosco. O Lucas sabe que eu gosto muito dele. É Fala aí, Luca. O Luca vai lembrando de todo mundo, é a nossa memória. O Luca, Fala aí, Luca. às vezes eu abuso um pouco dele nesse sentido, eu uso ele um pouco como enciclopédia. Falo, Quem Luca, que qual é? que é mesmo aquele nome daquela banda? O HD do Pedro. É, HD. É Kiko Freitas. Freitas. Eu lembrava o Freitas, ele lembrava o Kiko. É conexão, cara. E o Kiko Freitas eu gosto muito. E de internacional, eu sempre gostei muito do Newport. Rush é uma banda que eu tenho um afeto muito grande, assim, desde pequeno. Bom, John Bonham, né? Desde bateras de jazz, Tony Williams, enfim. Beleza. Tudo isso. O cara do Rush, o problema é que ele tinha 200 daqueles tamborzinhos. Né? Cara, Ele girava, que né? legal. Tem uma Mas banda você vê o aqui em Pedro São montando batera, é isso aí. É igual, é igual. Eu tô falando que tem uma banda cover do Rush e o baterista eu conheço, que é o Rafael, baterista, da banda cover do Rush. Eu falei assim, pô, é legal, né? Mas como é que você monta esse negócio? Que é 200 tamborzinhos ali, como é que chama o tamborzinho? Desculpe a ignorância. Aqueles octobanzinho, né? Tô banda. Aí eu falei, rapaz, tem que fazer girar, né? Porque as músicas têm a girada. Isso aí deve dar um trabalho só para montar. Não dá, não dá. Deve ser Não uma dá. Sem loucura. hold, não tem Sem o como. hold não dá. A Gilles já falou um pouquinho, né, da formação clássica dela, música erudita, mas, por favor, conte aí a formação, as referências, os ídolos na área. Por favor, Gilles, é a sua vez. Sim, legal. Eu já falei, né? Eu comecei lá em Rio Claro, num programa de ensino de música, é, esses programas municipais, né, de incentivo à cultura. Então, assim, foi extremamente importante, um caminho, assim, que não teria existido se não fosse esse programa ali em Rio Claro. Então, comecei ali aos 11 anos, daí, logo em seguida, eu já fui professora nesse lugar, nesse espaço. Aos 15 anos, eu comecei a ser professora também. Então, acho que trabalha muito no meu incentivo, assim, cultural, esses dois fazeres, sabe? Essa coisa de ser instrumentista, ser compositor e ser uma pessoa que propõe artisticamente, mas que também propõe o ensino, né? E faz propostas de para que outras pessoas autonomicamente façam também as suas próprias músicas, as suas próprias criações, enfim. Então, acho que eu sou essa pessoa, assim, durante essa formação, assim, eu fui, né, violista de algumas orquestras, assim, mini orquestra de Macondo, brincadeira. Da orquestra jovem do Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, né, da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, da própria Unesp, pela qual eu me formei, violista, então, orquestra acadêmica da Unesp, e outras orquestras que eu toquei, assim, como se fala, esporadicamente, Sim. né? E aí eu comecei a me questionar bastante ali dentro da Unesp mesmo, como que era um tocar que não fosse tão pragmático no sentido de se ver tocando músicas europeias, né? Comecei assim o meu questionamento, porque eu fui fazer um curso lá na Inglaterra, né, de viola, fui fazer e tal, e aí cheguei lá e percebi, né, que a gente aqui no Brasil estava fazendo algo como se fosse
eu não vou desmerecer, assim, né? Claro, tem todos os méritos, assim, as escolas brasileiras, conservatórios e tal, mas eu percebi alguma coisa que era, a gente estava querendo se parecer com alguma Europeu. coisa que existia lá. Sim, e aí começou o meu questionamento lá em 2010, 2012, eu acho. No meio da faculdade, assim. E aí eu comecei a me instigar, a querer sair um pouco dessa caixinha, né, digamos, né, desse lugar de, ai, mas precisa tocar música europeia, tocando viola, né? E eu percebo que é um questionamento que existe em muitas e muitas pessoas brasileiras que tocam violino, viola, contrabaixo, violoncelo, Isso. porque essas pessoas, enfim, elas têm uma formação que é muito colonial, né? Então, Entendi. assim, Eurocêntrica também, muito, né? eurocêntrica Muito também. isso. Uhum. Esse é um negócio que você está falando muito sério mesmo das faculdades que colocam aqui. A música erudita é a música consagrada, ela que deve ser estudada, e a música popular deixa de lado, tal, para quê, né? Eles falam, sempre Sim. colocam como essa coisa, né? E tem muitos músicos, eu queria saber das suas referências também, mas tem muitos músicos que romperam com isso, né? E buscam romper, né, que estudaram na formação erudita e tudo, mas gostam de usar os seus instrumentos na música popular. Tem vários, mas eu queria saber quem Uhum. são as referências suas aí na viola Total. especificamente. Sim, eu vou falar duas pessoas assim que para mim, uma que estão fazendo trabalhos muito legais aqui, né, com relação ao violino, né? Que é a Carol Penese, que é uma violinista que, enfim, estudou com o Hermeto Pascoal e depois tocou muito com o Itiberê, e agora tem uma formação, né, que ela está incentivando assim, uma formação de violino popular aqui no Brasil, aqui em São Paulo também. Então, acho que é super legal citar e que me movimenta ver o trabalho dela. E o Nicola Krasik, que é uma pessoa que, né, Maravilhoso. também Eu estava veio, né, imaginando de que você outro ia citar ele, país. que ele é ótimo, ótimo. Exato, vem E de ele outro faz, é país gozado e... que ele é europeu, francês, e ele sabe que é Exatamente. legal é usar a música, a Uhum, formação do violino clássico para a música popular, né? Incrível. O total. Classic. E tem outros Uhum, tantos aí, né, que você citou. O Ricardo Herz, né, também, que faz um trabalho uhum, maravilhoso. No cello tem o próprio Mário Manga. O Mário Manga estudava no Premier, que estudava cello na faculdade, e ele quebrava o palco com os professores que ele queria o cello para tocar música popular brasileira e tal. Depois ele hoje toca, né? Teve até uma formação que é música ligeira com o Fábio Taliaferri, que toca viola, né? E o Rodolfo o Rodrigues, né? Rodrigo Rodrigues, que tocava violão também, que é música ligeira, bem legal. Jacques Moleirenbaum também, formação de uhum, cello clássico, que usa a música popular brasileira, enfim, é muito legal. uhum, total. Passemos para a Brenda. Você já falou, Augusto. Passamos para a Brenda, senão a Brenda ela está lá e o som dela cai. Não, agora não vai cair. Diga lá, Brenda. Tá tudo certo, né? Me diz que tá. Tá. Ufa. Então, eu reitero o que Giris disse da importância de programas públicos, porque 90% da minha formação musical foi em instituições públicas. Eu comecei no Projeto Guri, aí fui estudar no Auditório Ibirapuera. Eu comecei com violão lá no Projeto Guri, então aprendi Baden, Garoto, foi quando eu comecei a me interessar pela música popular. Passei para o Auditório Ibirapuera, onde eu tive aulas de canto popular com a Vanessa Moreno e com uma série de outros professores maravilhosos. O Fimaroche, com um baixista incrível, que eu já cito como uma referência assim maravilhosa, que tá lá também. Deu aula de improviso lá para gente, então foi, enfim, muito importante existirem programas públicos e oportunidades como essa, né? Enfim, estou aqui hoje por conta de toda essa trajetória, essas oportunidades que foram dadas. Em seguida, depois que finalizei o Auditório Ibirapuera, fiz a Tec de Artes, também canto popular lá. E atualmente, aí entrei em sonoplastia, estou me formando em sonoplastia na SP Escola de Teatro. Entrei para fazer especialização em baixo, com a Ayrton Fernandes lá no Auditório Ibirapuera. E estou cursando MSP Tom Jobim, agora continuando minha especialização em canto popular, composição. Então, é bem, bem legal, gosto muito da minha história na música, né? E como referências, tenho aí Pipoquinha, né? Não tem como não falar.
Fimaróstica também, a Camila Carrascosa, acredito, baixista da Jazz Sinfônica também, muito, muito boa, dá aulas também lá na EMESP. Enfim, uma série de outros músicos e musicistas incríveis também, que enfim, contribuem muito para a música popular brasileira e vão dando esse monte de referências, né? Eu também já tive fases roqueiras, que foram, acho que super contribuem também para o som da mini Você orquestra. quebrava o então é baixo uma também, que nem mistura. o Pedrita quebrava a bateria, é a mesma coisa? Não. Quando eu entrei no baixo, eu já estava numa parte Mais 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 popular da suave minha na vida, nave. mas Ah, tá bom. de guitarra já tive vontade de quebrar a guitarra, sim, algumas vezes. Tá bom. Enfim, é isso. Aí eu acho super nítido a percepção de todas essas referências que a gente tem em conjunto, individual e conjuntamente, né? Então, é muito doido que Pedro falando isso porque eu não sou tanto da música popular. Hoje em dia ele toca, assim, música popular com uma identidade muito forte que, sabe que é ele que tá tocando, e eu acredito que é por conta dessa outra bagagem que vem junto, né? Eu imagino que também o histórico no canto vai contribuir para linhas de baixo que eu vou estar criando e tal. Enfim, até mesmo o histórico do Juliano, que já fez letras, né? Então, você vai ver a intimidade que ele tem na composição das canções é muito, muito clara também, né? E você vai percebendo esses nuances. Não sei se é porque eu convivo muito com essa galera já, mas eu consigo ver todos esses nuances, Claro. né? É por isso que nós estamos passeando, fazendo Até esse o passeio. nuance sonoplástico. Por isso que nós estamos fazendo esse passeio, né? Que agora vamos chegar no Luca, para saber, porque você sabendo a formação de cada um, você acaba entendendo melhor o som do grupo da mini orquestra, né? Porque cada um contribui com a sua formação, no fundo, né? E dá liga quando vocês se juntam. A vez do Luca agora dizer. E o Juliano, ao lado dele, vai complementar, também falar. Por favor, Luca. Beleza. Eu aprendi muito dentro de casa a tocar, assim. Talvez eu tenha sido o último músico de revistinha. A revista de cifra, eu sei, eu tenho também. Até hoje eu tenho umas guardadas aqui, é brincadeira? Não? Não, eu aprendia... Meus pais tinham muita revistinha dos Beatles, assim, essas coisas. E meu pai é baixista, ele é músico e tal. Minha mãe não é musicista, mas é uma pessoa muito musical, então também sempre teve ali, né? Então eu aprendi muito dentro de casa, cheguei a fazer algumas aulas assim, mas nunca fiz muito, né? Eu aprendi mais dentro de casa e, enfim, também tocava muito rock e tal. Até por isso alguns guitarristas da música brasileira, assim, que significaram de alguma maneira, né, a MPB e tal, sei lá, Paulinho, Rafael, por exemplo, ou Pepeu Gomes, Chimbinha, essa galera, assim, eu gosto muito. E, enfim, também sempre toquei bastante rock, mas minha mãe, por exemplo, sempre escutou bastante samba também. E aí foi criando isso, né? Eu escutava bastante Hendrix também, essas coisas, né? Guitarrista está sempre ouvindo o Jimi Hendrix, não tem como, né? Não tem como, não dá para fugir do Hendrix. Uma galera do jazz também, o Wes Montgomery, essa galera. E acho que foi mais ou menos por aí, né? Beleza. E Juliano, que está ao seu lado, agora a vez do Juliano. Então, eu comecei a tocar percussão. Eu tinha uns 9 anos. Tinha um pai de um amigo meu que tinha um grupo de samba. E aí tinha todos os instrumentos de samba lá na casa dele. E a gente ficava lá e ele ensinou a gente a tocar todos esses instrumentos de samba: pandeiro, tamborim, rebolo, tantã. E aí aprendi, e aí falei, acho que eu quero tocar uma outra coisa. Aí com 11 anos eu ganhei um cavaquinho. Oba. Aí comecei a tocar cavaquinho, mas minha mãe
É engraçado que minha mãe falava, nossa, isso aí, esse som é muito agudo, muito estridente. Você tinha que tocar outra coisa. Falei, então eu vou tocar violão. Aí comecei a tocar violão. Aprendi meio. Eu ia aprendendo. Porque tinha. Eu sou de Carapicuíba, né? Uma Coab ali. E aí tinha muita gente que fazia samba, fazia os negócios assim. Eu ficava meio perto, ouvindo, né? Como é que fazia para tocar e tal. E os caras ensinavam umas coisinhas e tal. Fui aprendendo meio assim. É, e. Só que a música nunca foi muito. Era uma coisa distante de pensar assim, vou ser músico. Aí, nesse sentido, sei lá, quando eu fui fazer faculdade, a primeira faculdade que eu comecei a fazer foi jornalismo, aí parei na metade, aí Onde é que fui você fazer fez? Aqui em São Paulo mesmo? Que lugar? aqui em São Paulo. Aí passei em letras, eu fiz lá na FEFELESH, né? Aí também fiz uns 4 anos, também não terminei. Aí eu fui fazer geociências, que é licenciatura em geologia, nada a ver. Não sei o Opa, que o eu fui cara, fazer lá. jornalismo, letras e geociência, muito louco. Na primeira aula de cálculo, eu falei, eu acho que aqui não é meu lugar, cara. Vou fazer outra coisa. Cálculo é terrível, é terrível. Engana muito que o pessoal pensa que não vai fazer cálculo, né? Mas chega lá é Nossa, uma dureza. loucura. Isso mesmo. Eu falei, nossa, isso aqui não sei o que eu tô fazendo aqui, cara. E aí, nesse meio tempo também, quando eu estava na Geociências, eu prestei a ASP, porque eu morei lá na moradia da USP, né? Uhum. E aí tinha um vizinho que ele passou uma moto aqui, não sei se... Não, Aí tudo tinha um bem. vizinho que ele estuda violino lá, né, na USP, e ele fez SP. E ele falou, cara, tem esse curso aqui, é muito legal, não sei o que, de teatro. Eu falei, cara, é isso, eu vou prestar essa parada aí, vou ver o que vai acontecer. E aí fui para fazer a SP, né? Antes disso, eu não tinha muita perspectiva de trabalhar com música. Eu fiz um monte de coisa. Quando eu fazia letras, eu fui professor de português. E aí eu fui para música mesmo, quando acabou o contrato lá de onde eu trabalhava, dando aula de português. Falei, e agora que eu vou fazer, né? Aí eu resolvi, falei, eu vou imprimir uns cartõezinhos e vou tentar tocar. Aí eu comecei a tocar na noite. Então, Beleza. uma formação bastante grande, assim, da minha vida. Tem uns 10 anos, assim, que, E você que eu, teve um eu toco. quarteto, né? Se não me engano, aí, um quarteto que. Tive, de forró. Como é que Que aí, chama? refungar. Refungar. Quando eu entrei na SP, eu conheci, acho que a galera toda conhece aqui, o Moacir. É um sanfoneiro. E eu falei, cara, vamos fazer uma banda aí. E tal. E aí a gente começou a tocar. Aí que voltou. Porque quando na minha adolescência eu tinha umas bandinhas de forró, assim e tal. Mas aí eu fiquei meio, sei lá, acho que eu fiquei procrastinando, fiquei renegando assim o forró. Falei, não, vou tocar Chico Buarque, sei lá. E aí, Você vê que, percebendo toda a descrição de todos vocês, né? É bem eclético, por isso que o som de vocês é legal assim. É bem eclética, a formação é eclética, né? Música erudita, rock and roll, punk e tal, autodidata, outro das letras, mistura tudo, muito legal isso. Por isso que dá liga, como eu digo, né? Fica bom. Mas complemente, desculpe, Juliana, eu cortei você. Não, é isso aí. Eu fui nesse lance que eu fiz esse quarteto de forró. Eu comecei a participar de umas reuniões de um coletivo aqui de São Paulo que chama SP Forró. Uhum. Cara, aí foi muito louco, porque aprendi de fato, assim, sei lá, eu tocava zabumba, mas como era essa coisa de aprender meio sozinho, eu tocava, quando eu entrei lá, eu não sabia diferenciar o que que era shot, o que que era chachado, o que que era baião, eu não sabia dizer, assim, descrever, ó, Curso aqui... de música brasileira você fez. É muito bom. Cara, eu fiz umas, que eles faziam uns eventos, assim, e aí, sei lá, eu toquei do lado, assim, do cara do trio nordestino. E ele Olha. ficava olhando assim, falei, então isso aqui é baião, né? Vou fazer igual. E aí, cara, foi uma escola muito doida. Não, é louco mesmo que você está falando. Eu lembrei de uma
numa história da música nordestina, né? O Dominguinhos com o Gilberto Gil, né? Que o Gilberto Gil fala assim, vou mostrar para você um reggae. Aí o Gilberto Gil mostrou um reggae para o Dominguinhos. Aí o Dominguinhos falou, não, mas isso é shot. Não, mas é reggae. Não, mas é short. Não, isso é short. Não é reggae, é short. Na verdade, você pensar bem, né? Tem muito a ver. Vocês que tocam os instrumentos e os ritmos todos, tem muito a ver. Para o Dominguinhos era short, nunca deixou de ser short. Para o Gilberto Gil, mais sofisticado e tal, que isso aqui é um reggae, tá? Mas para ele era short. Então, não é? A gente vai aprendendo, cada um tem a sua visão, né? Musical, que pode ter sido influência de outros sons, mas no fundo, né? Tem essa ligação da música instrumental. Vamos ouvir agora duas, que eu estou preocupado em tocar o disco também, né? Porque o papo está muito bom, mas se deixar aqui, a gente fica aqui viajando. Imagine quando vocês forem no estúdio, aí eu vou fazer vocês tocarem pra caramba lá. Instantes Paralelos e Coração Cordel, a gente vai ouvir. Fale um pouquinho dessas duas canções que a gente vai ouvir na sequência. Vamos lá. Quem fala? Cada um tem uma preferida. Cada um tem uma preferida na banda. Coração Cordel é a minha. São 5 músicas e são 5 integrantes. Então, uma Pronto, cada um escolhe uma. Cada integrante, assim. Então fala de Coração Cordel, começo, que é a segunda, né, que a gente vai tocar. Vai tocar primeiro Instantes Paralelos. Fala então do Coração Cordel, já que você gosta, Brenda. É a sua preferida. Eu vou contar uma curiosidade sobre o dia que a gente compôs o arranjo dessa música. Que foi que, assim, a galera aqui é meio noturna, né? Eu sou uma pessoa mais diurna. Então, nessa época que a gente fazia imersão, eu chegava a dormir com baixo, assim, né? Capotando, enquanto a galera tava fazendo arranjo e tal. A caos. Aí eu teve um dia que foi o dia da Coração Cordel e tal, eu já tinha mais ou menos presetado um groove pro baixo e tal. Aí chegamos lá, tocamos e falamos, nossa, mas tá curta, porque é a música mais curta do álbum, né? Mas tá curta. Aí a gente tem esse histórico também de fazer convenção. Então, vamos fazer uma convenção, alguma coisa aqui no meio e tal. Só que eu tava com muito sono. Falei, galera, vocês me desculpem, mas eu vou dormir porque eu tô com sono. Aí eu cheguei no outro dia e tinha, quando vocês forem ouvir aí no meio da música, uma linda convenção de jazz no meio do rolê, e eu achei incrível. Aí só me chegaram e falaram, essa aqui é a sua parte, Brenda. Eu falei, caraca, eu não podia ter feito outra coisa senão essa, porque eu gosto muito de Coração Cordel e eu acho que essa parte do meio aí ficou maravilhosa. Ainda bem que eu dormi, porque se eu tivesse dado pitaco, não seria Ainda bem desse jeito que é. Eu adoro. Você, ótimas de frases, hein? Ainda bem que eu dormi, a música Sanduíche, o grupo Sanduíche, né? O grupo que é Sanduíche. E ainda bem que eu dormi. Hamburgueria do Amor, né? O primeiro nome, né? Te contaram essa? Não, fale. Era o primeiro nome. Como que é? Então, eu tô explanando aqui. É porque teve essa primeira vez que a gente tocou junto antes da pandemia, que foi não tava só nós 5, tava uma galera fazendo esse som lá nesse festival de teatro. Meio que tava rolando esse karaokê, e todo mundo pegou, o Lucas chegou com baixo, o Lucas que tocou baixo nessa vez, o Juliano tava na bateria também, foi fazendo esse rodízio de pessoas, né? E aí a galera brincou, falou, nossa, a gente tem que montar esse grupo e tal, e tinha esse restaurante, que se eu não me engano chamava Hamburgueria do Amor, e aí eles falaram, pode ser Hamburgueria do Amor, não sei se é isso exatamente, mas é isso, faz tempo, mas é o primeiro nome da banda. Aí, enfim, ainda bem que não foi, né? Mudamos, agora temos um conceito literário por trás. Mais interessante. Como o nível de curiosidade, você acompanhou a entrevista até aqui e já merece muito saber. Bom, ainda bem que eu dormi também. E o Instantes Paralelos, quem que vai falar? Essa primeira que a gente vai tocar. Instantes Paralelos, na sequência Coração Cordel. Quem fale? Quem vai falar? Ninguém? Vem falar alguém. É a música mais psicodélica do álbum. Luca gosta. Vamos lá. A Instantes Paralelos acho que é o exemplo mais clássico do nosso forró rock and roll, né? Ela é uma música bem funkeada, na verdade, né? E que tem um forró no meio, né? Na verdade, é basicamente isso. Ela não é uma música de forró, ela é uma música que engloba um forró, né? Ela engoliu uma parte de forró e existiu. Então, é uma música que eu gosto bastante. Foi, na verdade, acho que talvez a primeira que a gente tenha começado a fazer arranjo. E é isso, tem essa letra muito doida, prestem atenção aí, porque
Se vocês entenderem alguma coisa, parabéns, porque ninguém aqui entende nada. Nem o que fez a letra? Quem que fez a letra? Pra gente. O Luca quer ganhar o troféu da Brenda de frases assim. Ninguém entendeu nada. Ainda bem que eu dormi, aí ninguém entendeu nada. São frases assim que a gente vai pensar aí do grupo. Depois vocês põem no release aí, na divulgação do trabalho, né? Fala aí, Juliano, por que ninguém entende a letra? Você inspirou-se em quem? Cara, essa letra aí é física quântica fantástica. Acho que foi no dia da geociência que ele teve que fazer o cálculo. Falou, vou fazer uma letra agora, só para me vingar. Cálculo nada, eu vou explicar do jeito que eu sei. Não, é que ela vai falando de tipo universos paralelos, que aí outro universo só possa ser outras pessoas, enfim. Que também aí você vai puxar para literatura, você pode ser, na literatura, você pode ser o que você quiser, né? Já fui rei, fui ladrão, darilho, peão, pai de seis, hoje irmão, tive fé, fui pagão. É isso, assim. Você sabe, eu relaciono muito isso com a população lá de Macondo, sabe? Tipo, pode ser. como se estivesse falando com a galera. Gabriel Garcia Marques está na veia do Juliano, né? Com certeza. Não tem jeito. Total. Não é? Vamos ouvir então, para a gente curtir mais o som do disco, né? Que é um EP, são 5 músicas, a gente tem que curtir. Então, Instantes Paralelos e, na sequência, Coração Cordel. Roda! Se desfaz em outros tantos, há milhares eu tô de trás, bem à frente o saber faz o fundo, foge aos olhos por ser fugaz. Já fui rei, fui ladrão, andarilho e peão, pai de seis, hoje irmão, tive fé, fui pagão, há nos dois relação. Já fui só, me casei, um varão nasci gay, virei pó, arrebentei, tudo é nó que amarrei, todo mundo é se desfaz em outros tantos, há milhares eu pude trás, bem à frente o saber faz o fundo, foge aos olhos por ser fugaz. Diferente de um instante qualquer você é
já existe fruta do pé. Eu deliro faminto e até sigo ouvindo o silêncio nascer. Mesmo que eu tropece, eu vou na fé. Tua pele quente, um verso, uma sina, um céu. Nos teus olhos caídos, mulher, eu mergulho em busca do mel. Mesmo que meu peito de papel rasgue e mostre um coração cordel. Assim no céu, nos teus olhos caídos, mulher, eu mergulho em busca do mel. Mesmo que meu peito de papel rasgue e mostre um coração cordel. Estamos de volta com a Mini Orquestra de Macondo. Estamos aqui falando do EP, o primeiro trabalho, A Terra é Redonda como uma Laranja, com a gente aqui, Pedrita na bateria, a Brenda no baixo, a Gilles na viola, o Luca na guitarra e o Juliano na voz no violão. Mas também tem umas vocalizações, não é só o Juliano que faz voz, não é isso? Quem que vai explicar essa questão das vocalizações? Quem mais faz voz aí, Juliano? Fala aí. Abre o microfone. Sou eu, Luca. E o Luca, fala. Também faz. Eu sou meio obcecado com ficar fazendo segunda voz, então eu impus ali. Se impôs como segunda voz do grupo. Mas, enfim, Brenda também canta. Acho que, na verdade, todo mundo canta, né? Mas no disco tem vozes minhas também. Brenda também faz nos shows, né? E Gilles também super performer, então também usa bastante sua voz. Mas as músicas é a minha voz. Beleza. Então eu quero saber o seguinte, como é que vocês estão? A gente está na reta final do programa, a gente vai ouvir ainda Tudo se Desfaz e Latifúndio, as duas últimas, né? Mas eu queria saber de vocês, como é que foi para produzir esse trabalho, se vocês conseguiram financiamento, que isso é importante saber, que recursos vocês tiveram, vocês foram atrás de PROAC, de Lei Aldir Blanc, como é que está essa coisa de levantar recursos para o grupo, né? Para a Mini Orquestra de Macondo. Como é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão se virando nessa área? E também das redes sociais, como é que vocês trabalham também a divulgação, né? Porque aqui já se falou nesse programa aqui com vários artistas que o artista hoje tem que ser o gestor do próprio trabalho, não? Vocês são um coletivo, é mais fácil para dividir funções, um ajuda na rede social, outro faz isso, outro faz aquilo, outro faz mais produção e tal. Como é que funciona isso no grupo? Pergunta para todo mundo aí, quem quiser responda. Posso falar nosso trabalho é 100% independente. Vai lá, Bre, vai lá. Manda aí, Pedro. Não, só ia dizer que a gente não tem financiamento de nada, foi desde o começo, 100% independente. O estúdio a gente conseguiu da SP Escola de Teatro, né? E é isso, foi através da gente juntando as moedas e falando, vamos, o que dá para fazer esse mês e tal, e se planejando como grupo, assim. Mas pode completar, Pedro. Foi um processo extenso, assim, né? Desde o início da gravação mesmo, se a gente for contar o começo da gravação, né, com as músicas já prontas, porque a gente não teve pré-produção, a gente, enfim, fez essas imersões, foi construindo os arranjos,
foi um processo assim, e aí a gente chegou para gravar. Aí a gente contou muito com a parceria da SP mesmo, como o Bre falou, né? A gente gravou lá dentro. Só Lá que eles como têm estúdio, só para entender. Lá eles têm um estúdio e aí vocês, claro, tem, utilizaram o estúdio. Beleza. é um estúdio até que rola bastante coisa do curso de sonoplastia, né? A gente, como estudantes de sonoplastia, já usava muito o estúdio. E só que como é um estúdio também de uma escola, ele tem muitas demandas, né? Claro. Então foi um processo que a gente ia gravando, aí às vezes tinha algumas pausas, continuava gravando, mas foi muito bom assim gravar lá. E para o lançamento a gente contou com, na verdade, para mixagem a gente contou com a parceria do Junão, que é um amigo, um conhecido, também produtor, é, técnico de som excelente também. E ele mixou, masterizou, e no lançamento a gente contou com a parceria da produtora Mente Vazia, que auxiliou a gente todas as partes, enfim, de distribuição, né, de subir nas plataformas e tudo isso. E rede social é a raça, é a mini orquestra de Macondo mesmo, ali por trás, sempre comentando, sempre falando. Cada hora é uma de nós, assim. Mas Juliano e Luca também no processo de lançamento assumiram bastante essa frente de divulgação, né, de postagem, efetivamente. Mas é um processo que a gente se ajuda muito, a gente, como você falou, cada um vai em uma frente, assim, na que tem mais afinidade, na que tem mais contato, enfim. Mas a gente também conta com muita parceria de muitas pessoas incríveis, assim, que trabalham com a gente desde o clipe até todo esse processo de lançamento. Então tem uma galerona, assim, por trás também que ajuda a gente a ir seguindo. Beleza. Gilles, quer falar alguma coisa, complementar, por favor? Fique à vontade. Acho que só falar, né, que eu sinto a mini orquestra como são várias veias mesmo, né? Então, acho que a gente se complementa muito, né, tanto musicalmente, né, mas quando é para falar de assuntos assim, Pragmáticos. mais pragmático, aquela coisa assim, e aí, gente, o que a gente vai fazer? Quanto dinheiro a gente pode gastar? Né? Então, a gente se ajuda muito. Eu acho que não é, desculpe, não é nisso. quanto dinheiro a gente vai ganhar, é quanto a gente pode gastar? Não entendi. Quanto a gente vai ganhar, já é um assunto que a gente está começando a conhecer agora, né, gente? Mas é um pouco isso, assim, né? Nesse investimento que a gente está tendo como banda, é um pouco, né, assim. E é muito legal, assim, nessa coisa que o Gil falou, né, nessa primeira entrada, né, que acho que tem uma diferençazinha, assim, né, dele se colocar dessas composições, a partir delas, falar, Juliano e banda e mini orquestra de Macondo, né, porque eu acho que são lados diferentes, assim, né, a gente se vê como banda, então a gente se olha também como, sabe, integrante ali daquela situação mesmo, assim, eu acho que poucas bandas eu vejo acontecendo assim, né? Eu espero que nasça muito mais agora. Acho que a gente já teve uma conversa dessa dentro da nossa banda mesmo, de falar, pô, qual que é o nosso encaixe, né? Como é que a gente está se pensando, assim? E eu acho que é muito interessante. Eu gosto muito de pertencer a alguma coisa. Então, pertencer a uma banda, eu acho que está sendo, né, esse percurso aí bem legal. Legal. Porque eu falo assim também, falei das redes sociais, citei, né? Porque hoje é importantíssimo para o grupo trabalhar bem as redes sociais, porque vocês fazem a produção, compõem, fazem os arranjos, fazem imersão, produzem, gravam, masterizam, fazem a mixagem e tudo mais. Depois tem o produto que vocês têm que divulgar. E aí chega um ponto que as perspectivas não são, né, muito grandes. Você tem que trabalhar as redes sociais, basicamente, plataformas de streaming e espaços para vocês se apresentarem ao vivo, né? E nesse sentido, eu queria perguntar também para vocês isso, né? Vocês estão programando já para novembro, esse ano ainda, alguma participação, alguns shows?
Já está na agenda para os próximos meses, fim do ano aí? Como é que está a agenda? Ó, para quem quiser ver a gente, dia 22 e 23 a gente vai tocar lá no Parque Ibirapuera, na Arena da Marquise, vai ter um palco lá montado, vai ser bem massa. 22 de outubro ao 12h30, e dia 23 de outubro, que é um domingo, às 4 da tarde, os shows são 100% gratuitos. O mesmo show que a gente fez um show de estreia na última sexta, foi muito legal, o show de estreia do Alma Terra Redonda como uma Laranja, lá no Centro Cultural Vila Itororó. Vai ser o mesmo show, só que agora na vibe mais de dia, né? Porque o outro foi de noite, então vai ser um prazer. O segundo e o terceiro show da minha orquestra, a gente ainda tá para fechar outros shows. A gente também, toda o processo de fechar shows é tudo independente também, a gente vai atrás, faz material, faz clipping, faz tudo com a ajuda da assessoria, e apresenta para as casas, né? Então a gente chega lá e fala: oi, nós somos a Mini Orquestra de Macondo, então é tudo um processo independente. E é isso, a gente estamos já com esses 2 outros shows marcados. Quem quiser vir ver a gente pode vir, e quem quiser seguir a gente no Instagram também é isso. mini.macondo. Como é que é? Mini.macondo. Mini.macondo. Mais fácil. Beleza. Mini.macondo. Beleza, caminho para entrar. E para esse fim de ano aí, novembro, dezembro, também está aguardando shows para fazer, porque o negócio é divulgar o trabalho, né? Esse trabalho vocês estão pensando em fazer... Isso. Vocês estão pensando em fazer uma coisa física, assim, tipo vinil, tipo CD, ou isso não está no caminho? Quem vai responder a questão? Ninguém faz mais CD físico, eu já sei, mas estou perguntando. Fale aí, Lucas. Ainda não está nos planos, mas quem sabe um editalzinho sai ano que vem, pois né? Por isso que eu falo, que às vezes não é também. Se tendo recurso, dá para lançar. Diga lá, Lucas, desculpe. Não, eu ia falar exatamente disso, né? Que a gente não está pensando em lançar nada físico, mas eu queria também dar um último crédito aqui para Alice Alonso, que fez as nossas capas, tanto Bem do legal. single quanto do álbum, que também é minha companheira de vida. Então, queria dar bela crédito. Bela ilustração. Da Laranja também foi ela que fez, né? Sim, muito exatamente. legal, muito legal, muito legal. Parabéns, uma grande artista também. Legal. E agora a gente está terminando, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas 2 últimas que a gente vai ouvir, para a gente se despedir. Tudo se desfaz e Latifúndio, para a gente ouvir agora. Vamos lá, quem fala? Tudo se desfaz e Latifúndio. Latifúndio é o meu xodó. Pronto. Latifúndio é a minha favorita. É onde eu solto o braço. É a hora de... mas realmente é uma música que eu gosto muito, assim, por alguns sentidos. Enfim, ela é uma música que tem um viés mais político, mais crítico, né, mais questionativo, né, socialmente. Mas o que eu acho muito interessante na Latifúndio é que eu percebi no momento de criação que ela é uma música muito narrativa, né? A letra dela é bem narrativa, é talvez a música mais narrativa que a gente tem. E eu, como ali na hora, como artista criando, eu percebi muito espaço para trabalhar essa narratividade dentro do meu próprio instrumento. Então, de usar, tocar de certas formas e colocar coisas que conseguissem compor em toda essa atmosfera que tanto a letra como o instrumental estava criando, assim. Então, é uma música que, assim, até hoje eu mudo um pouco ela, umas coisinhas aqui, eu vou experimentando, vou tateando, porque ela é uma música que eu sinto muito essa relação da narratividade, de poder trabalhar esse outro espectro, assim. Então, ela é minha favorita e ela é pesadona, eu gosto. E tudo se desfaz. Quem vai falar? Juliano, Luca, Juliana. Eu só queria complementar uma coisa na Latifúndio, que a composição dela, vocês vão escutar aí, ela é feita... eu pensei nela para compor até assim, como se fosse... Ela é cíclica, né? Então é como se fosse... Ela fala, tem um tema de trabalho, de terra, enfim. Então ela é cíclica,
Então ela vai fazendo como se fosse um relógio, né? E aí tem uma coisa inspirada, tipo, em Milton Nascimento, essas coisas assim, que é uma canção de trabalho, assim, sabe? Como se fosse criando esse contexto onde tem a pessoa ali trabalhando na terra, o tempo passando, sendo marcado a todo momento, e ela cantando para dar o ritmo de trabalho, né? Um ritmo de a canção de trabalho mesmo. E aí ela vai caminhando para um lugar que se cria uma sensação de estafa de trabalho, né? Ela vai ficando mais rock and roll, assim, no final ela fica que aí é como se você falasse, caramba, eu trabalho, e nada é meu, né? Então cria uma ruptura, assim, né? E legal comentar que ela foi gravada ao vivo também. Legal. Também é um processo interessante na hora de tocar, de gravar, né? Fazer ao vivo, né? Porque a gente fala ao vivo que está gravando todo mundo junto no estúdio, 1, 2, 3 e vamos rolando o som, né? Isso é bem legal. E Tudo Se Desfaz, quem vai falar do Tudo Se Desfaz? Alguém se habilita? Cada um já falou o favorito, né? Praticamente. Eu não sei se a Gilles falou a favorita dela, também já falou, acho. Não, Gilles? A minha, digamos, a favorita escolhida foi Preto Olho mesmo. Então, foi a primeira. Então, para encerrar, Tudo Se Desfaz e Latifúndio. Quem vai falar do Tudo Se Desfaz para a gente terminar aqui o nosso papo? Tudo Se Desfaz é o mais pop, mais gostosinha de se ouvir, né? Tem um forró no meio. Ela é muito gostosa de tocar no show também. E é uma canção de amor, fala de amor. Enfim, ela é muito gostosa. A Juliana também compôs. O arranjo dela, eu acho que foi o que fluiu mais naturalmente. Justamente por ela a própria melodia, a própria música, a própria harmonia já chama o arranjo. Então, o arranjo, eu senti que ele foi bem naturalmente. A gente fez essa inserção desse forró depois, que eu também acho que veio natural, esse interlúdio que faz essa menção ao forró bem forte, assim. E é isso, rola uma conversa entre guitarra e viola. Eu gosto bastante do arranjo dela. E, enfim, ela tocada ao vivo é uma delícia, gente. Vocês têm que ver depois. Eu gosto que a Brenda está convidando todo mundo. No álbum também, convidando todo mundo a assistir. A gente vai seguindo, né? Vocês avisam aqui do Dias do Show e a gente divulga aqui através da rádio. Tem uma agenda cultural, agenda musical aqui. Vocês avisam, hoje vai ter show lá, e a gente avisa e já põe esse spot na rádio para todo mundo ir assistir. Eu quero agradecer muito vocês, né? Saúde para vocês, vida longa para a Mini Orquestra de Macondo, né? Vida longa mesmo, parabéns pelo trabalho. E a gente vai ficar com as duas aí. Tudo Se Desfaz e Latifúndio, agradecendo mais uma vez todos vocês. Juliano, Pedrita, Gilles, Brenda e Luca. Certo? Já decorei, até o fim do programa eu consegui. Um abração para vocês, saúde. Quiser dar um recadinho aí final, alguma coisa, fique à vontade. Fala aí, Juliano. A gente que agradece, a gente está muito feliz de ter participado aqui, parabenizar pelo programa, é muito bom ter esse espaço para a galera da música poder vir e falar do seu trabalho, para as pessoas conhecerem, para as pessoas conseguirem acessar, né? Não só ouvir, mas ter a visão do trabalho, né, da música independente, né? Basicamente é isso que é a nossa missão aqui. Então, mais uma vez, saúde e até a próxima. Estou esperando vocês no estúdio. Vou avisar quando der, vocês vêm lá, todo mundo leva abaixo, bateria não precisa, a viola leva, o violão, a guitarra, né? E todo mundo participando. Vai ser bem legal vocês ao vivo lá, tá bom? Um abração, saúde e até a próxima. Legal. Abraço. Obrigada. Beijão. Tchau. Uhul. Tchau. Tchau. 3, 4. Eu não vou voltar, bote fé, não adianta nem chorar, espernear, nem andar pra trás, tenho fé, ai meu Deus, eu já sofri por demais, e amor demais.
deixa o fim chegar. Parte da chegada, velho corpo cais. A minha morada é o horizonte mais. Eu não vou voltar, bate pé, não adianta nem chorar, esperar, nem andar pra trás, tenho fé, ai meu Deus, eu já sofri demais. Tudo se desfaz. Falta de opção é que eu trabalho todo dia de ter provisão pro pão de cada dia, não há o que dizer pra ninguém. Eu devo, é roça, é corpo cálido, o suor é vermelho, é roça, é corpo cálido, o suor é vermelho, é roça, é corpo cálido, o suor é vermelho. Quando o sol a pino bate no cachaço, nessa hora eu penso, meu Deus, o que faço? O meu corpo geme, o tic-tac é lento, onde piso não é meu, mas que desalento, onde piso não é meu, mas que desalento, onde piso não é meu, mas que desalento. Pudera eu ter minha terrinha ínfima
forma que seja, mas seria minha. Ela difúndio sem sol, sem rio, sem vinha. E um olhar estreito de gente tão mesquinha. E um olhar estreito de gente tão mesquinha. E um olhar estreito de gente